Existe uma lista no entretenimento chamada EGOT. São as iniciais de Emmy, Grammy, Oscar e Tony, os 4 maiores prêmios do entretenimento americano. Em toda a história, apenas 18 pessoas conseguiram ganhar os 4. E Viola Davis é uma delas. Que linda! A primeira mulher negra a conquistar a tríplice coroa das premiações. Eu sou a doutora Tereza Gaia, especialista em negociações, advogada e empresária. Fica por aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema maravilhoso de quem eu sou fã. Hoje eu não quero te contar sobre prêmios, mas sim sobre o que aconteceu antes deles. Sobre o que Viola precisou decidir, rejeitar, resistir e construir para chegar aonde chegou. Porque a história do que Viola fez, na minha opinião, é uma das maiores aulas de posicionamento que existe. Viola Davis nasceu em 1965, numa fazenda na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Filha de uma mãe doméstica e pai que trabalhava com cavalos. Ela descreve a sua infância como de extrema pobreza. Em uma família de 6 filhos que mal tinha dinheiro suficiente para comer. Ela descobriu o seu talento para atuação ainda adolescente e ganhou uma bolsa de estudos. Uma das escolas de artes mais conceituadas do mundo. E aí começou uma jornada que levou décadas para chegar onde ela está. Não foi uma ascensão rápida, midiática, viral, mas foram anos de papéis pequenos, portas fechadas e de uma indústria que claramente não sabia o que fazer com Viola, porque ela não cabia em nenhuma caixa que Hollywood já tinha criado. E aqui começa a parte que me interessa mais e que poucos falam. Viola recusou a versão de si mesma que Hollywood queria criar. Ela não é o tipo de atriz negra que a indústria estava acostumada a construir. Ela não é uma personagem cômica, ela não é figura de apoio e não é o estereótipo. Em vários momentos da carreira dela, isso custou trabalhos e papéis, custou anos de invisibilidade. Ela já falou abertamente que passou anos aceitando papéis que eram pequenos demais para o talento que ela sabia que tinha. Porque dizer não quando você tem conta para pagar e carreira para construir é muito mais difícil do que parece num discurso de premiação. E o que me inspira é que ela nunca cedeu do caminho que ela queria trilhar. E essa tensão entre aceitar o que aparece para sobreviver e recusar o que diminui para preservar é a tensão que todo profissional com ambição conhece. Em 2012, Viola fez algo que poucos profissionais têm coragem para fazer. Ela deu uma entrevista e disse abertamente que ela perdeu o Oscar para Meryl Streep, sendo a melhor atriz da categoria. Ela disse isso não com amargura, mas com uma lucidez técnica. E acrescentou que sabia que havia um teto para mulheres negras, atrizes negras. E isso nem foi uma reclamação, foi um diagnóstico. E foi uma estratégia, mesmo que ela não tenha chamado assim. Porque quando você nomeia o sistema que está te limitando, você deixa de ser vítima dele e começa a jogar um jogo diferente. Viola começou a produzir os próprios conteúdos. Fundou a Juvi com o marido Julius para desenvolver histórias que Hollywood não estava contando. Ela parou de esperar que o sistema a incluísse e a escolhesse. E criou a sua própria entrada. Eu poderia dizer aqui que aonde não tinha sequer uma parede, ela colocou uma porta. A Viola tem uma característica de marca pessoal que é raríssima no entretenimento. Ela é a mesma em qualquer lugar. Ela chora no palco do Oscar quando ganha. Ela fala sobre pobreza, trauma de infância, sexual, que inclusive ela sofreu quando era criança. Sobre anos de invisibilidade. Ela fala sobre tudo isso com a mesma franqueza brutal. Ela não criou um personagem para o público. Ela trouxe e atraiu o público para dentro do que ela realmente é. E isso criou algo que livros de marketing no mundo inteiro não conseguem fabricar: confiança. As pessoas que seguem ela sabem que o que ela diz é o que ela sente. Sabem que os papéis que ela escolhe refletem o que ela acredita. Sabem que a luta que ela defende publicamente é a luta que ela vive no privado. E isso tem um nome nos negócios: autenticidade de marca. E é um dos ativos mais valiosos e mais raros que qualquer profissional pode construir. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar de algo muito pessoal. Eu sou uma mulher negra, empresária e advogada. E sempre me disseram que no direito e no empreendedorismo existia um teto para mim, enquanto mulher preta principalmente. E eu sei o que é trabalhar, investir, estudar
Criar novas habilidades num nicho onde dizem pra você que você tem um teto, que você tem um limite. E que por muitas vezes você não se encaixa, pelo menos não aonde você gostaria de se encaixar, que é no topo. E o que Viola Davis me ensinou não foi como superar o sistema. Foi algo muito mais precioso, que é recuso em me diminuir para tentar caber numa caixa que nunca foi feita para mim. É um ato profissional, é um ato de resistência e não um ato de arrogância. A identidade que eu levo para o meu trabalho não é um obstáculo. É o que me diferencia. Como advogada, as pessoas costumam dizer que eu sou extremamente empática. E já me disseram certa vez que a minha empatia exagerada, ou o máximo que eu tinha de humanidade, afinal eu colocava muita paixão nos meus processos e principalmente naquilo que o meu cliente precisava para sair daquela dor, poderia fazer com que eu me enfraquecesse perante os meus inimigos ou as partes adversas. Mas eu acho que isso é uma característica peculiar, que me faz estar fora de uma curva que nem é a curva que eu gostaria de estar. Isso vale para qualquer pessoa que está tentando construir algo em um espaço que não estava preparado para ela. Às vezes, a caixa que você está tentando entrar não te deixa entrar porque você não está preparado para entrar naquela caixa. Mas aquela caixa não te cabe. E aí, a solução que a Viola encontrou também é aquela que eu tenho feito nos meus negócios. Faça a sua própria caixa. Viola Davis se tornou EGOT em 2023, quando ganhou o Grammy de melhor audiolivro pela sua autobiografia, Em Busca de Mim. Ela é a 18ª pessoa na história a conseguir esse feito, e uma das apenas 3 mulheres negras a chegar lá, ao lado de Whoopi Goldberg e Jennifer Hudson. Mas o que me impacta não é o número de prêmios. É o que o prêmio do Grammy foi. Um audiolivro. A própria história dela, narrada com a própria voz, sobre a própria vida dela. O último prêmio da maior conquista do entretenimento americano veio de um livro onde ela escreveu. E em suas palavras, para a pequena Viola, de 6 anos. Para honrá-la. Para dizer que aquela menina pobre, da Carolina do Sul, chegou. Isso é legado, não é resultado. É significado. Viola Davis nasceu na pobreza e se tornou a artista com o maior conjunto de conquistas na história do entretenimento. Mas o que ela construiu não foi apenas uma carreira. Foi uma prova de que talento sem gestão não chega, que posicionamento é escolha consciente, que a autenticidade não é fraqueza e que o único teto que não dá para derrubar é aquele que você levanta na sua própria cabeça. Qual foi a última vez que você recusou algo que não te cabia ou que te diminuía? Se você quiser me contar aqui nos comentários, se você dá conta de se recusar a entrar numa caixa ou, quem sabe, a explodir essa caixa, coloca aqui no comentário para eu saber que você, assim como eu, existe. Não esquece, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima!